Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um mini projeto. Você que é iniciante em ciência de dados, nunca fez um modelo ou já fez e quer reforçar os seus conhecimentos, a gente vai fazer um projeto bem básico mesmo, para você ver como que funciona um modelo de aprendizado de máquina. Tranquilo? Então fica aí que vai dar para aprender bastante coisa. Primeiro a gente vai importar o Pandas padrão e importar esse dataset aqui, que tá no meu GitHub, mas ele não é meu, tá? Ele é da Predictive Analytics, que é uma escola de dados. Recomendo bastante, se você quiser aprender ciência de dados, machine learning, o site deles é esse. Tranquilo? Vamos importar aqui o dataset. O dataset é importado. E agora a gente já pode fazer uma análise inicial para saber do que se trata esse dataset. Veja que é uma base de dados, parece ser de alguns funcionários de uma empresa. Então aqui tem o salário do funcionário, quantos anos de educação superior ele tem, o tempo de empresa que ele tem e também o tempo de carreira que esse funcionário possui. Vendo aqui, parece que essas três são features, essas três colunas são as features, que são as características, e esse é o salário. Então, esse é o target. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar prever o salário de um novo funcionário a partir dessas três características. Na verdade, eu estou pensando aqui, o tempo de empresa, eu acho que eu não vou utilizar, porque o que um modelo de aprendizado de máquina sempre procura é prever em uma base de dados nunca vista antes. Então, o tempo de empresa, se chegar um novo funcionário, o tempo de empresa dele sempre vai ser zero. Ele não vai ter tempo de empresa, né? A não ser que seja um caso que ele já trabalhou na empresa, né? Mas eu acho que vamos excluir esse caso. Então eu acho que eu vou tirar essa coluna, porque a gente não vai ter acesso a ela. Quer dizer, vai ter acesso, mas vai ser um número zero quando a gente quando a gente tentar prever uma base de dados nova. Teria que ver melhor isso, mas a princípio acho que eu vou tirar ela. Já vou tirar essa coluna aqui também que tá com erro, né? Essa primeira coluna tá com é a coluna de ID, tá repetida, não sei porquê. E eu já vou tirar essas duas. Acho que tem que colocar em lista aqui. Em place igual a true para substituir no dataset original. E aqui a gente coloca o nome das colunas, que é tempo de empresa e essa unnamed 2.0. Não foi, calma. Deixa eu fechar essa lista, claro. Aqui também. Tira isso. Beleza, foi. A gente pode rodar o dataset de novo. Tranquilo. Dropamos as colunas que eu falei. Eu poderia deixar essa coluna de tempo de empresa, mas eu falei, a gente teria que pensar melhor. A princípio eu vou dropar mesmo. Aqui a gente pode ver o tamanho do dataset. É um dataset com 46 linhas e 3 colunas. É um número bem baixo para fazer uma análise significativa, mas não é o foco do vídeo. É só te mostrar como que funciona um aprendizado de máquina. Não estou focado em métricas estatísticas. Vamos ver os tipos das colunas para ver se está tudo certo. Parece que está tudo certo. Nós só temos variáveis quantitativas, não tenho nenhuma qualitativa, então não precisa fazer nenhuma transformação aqui de quali para quant. Vamos fazer o modelo agora. O modelo nada mais é do que o nosso algoritmo que a gente vai treinar as nossas bases para tentar fazer a predição em bases de dados novas, nunca vista antes. Então, o nosso X serão as nossas features, que é as nossas características dos funcionários. Vamos ver, como eu disse, vai ser o ano de educação superior do funcionário e também o tempo de carreira que ele possui. Deixa eu tentar aqui. Foi, tranquilo. E agora o nosso y vai ser o nosso target, que é a variável alvo, a variável que a gente quer prever. No nosso caso é o salário.
Foi. Vou te mostrar o X para ver como ficou. O X virou um data frame do Pandas com as nossas duas colunas. Então veja que aqui ele não tem acesso ao salário do funcionário. E o Y é exatamente o salário dos funcionários em uma series do Pandas. Vamos prosseguir. Agora a gente pode dividir o nosso dataset em treino e teste. Então para isso eu vou importar o train teste split, que para quem não conhece essa função, eu expliquei ela no primeiro vídeo aqui no canal. Eu falei bastante dela, todos os parâmetros que ela possui. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui agora, vai lá nesse vídeo que vai ter uma explicação toda certinha. Agora a gente vai passar como parâmetro da divisão em treino e teste o x e o y. E eu vou colocar um tamanho do conjunto de teste de 20%, vai. E um random station é uma base pequena e um random station de 22. Opa, coloquei com M aqui, é com N. Foi. Agora vamos ver se está tudo certo. A gente pode pegar o shape desses conjuntos de dados, do x de treino e também do x de teste, do y de treino e do y de teste. Como é um dataset com 46 linhas e eu coloquei 20% para o conjunto de teste, ele vai dar um número quebrado, vai dar um número 9 ponto alguma coisa. Provavelmente ele vai arredondar para 10, vamos ver. É isso mesmo, ó. Os conjuntos de treino tem 36 linhas e os conjuntos de teste tem 10 linhas. Arredondou, né? Porque 46 vezes 20% dá 9.2, beleza. Agora a gente já pode chamar o nosso algoritmo que a gente vai utilizar. Eu optei por utilizar a regressão linear, porque aqui é um problema que dá para utilizar ela, mas você poderia usar outro, como o árvore de decisão ou um random forest, tanto faz. Vou copiar aqui para chamar a regressão linear. Em seguida, eu vou criar um objeto da regressão linear e atribuir a variável LR, que nada mais é do que uma abreviação de Linear Regression. Chamamos e agora a gente já pode treinar o nosso modelo, que vai ser a base de treino do X e a base de treino do Y. Modelo treinado, como eu disse anteriormente, o que um modelo de aprendizado de máquina procura é sempre prever em uma base de dados nova, nunca vista antes. Então, vamos fazer uma predição aqui. Vamos chamar a regressão linear e dar um ponto predict aqui, ó. Predict. Você pode consultar isso aqui na documentação oficial. Tem o predict em algum lugar aqui. Tem o fit, o predict aqui. Aqui os parâmetros é um array ou uma matriz esparsa. Tranquilo, e ele retorna um array. Tem vários parâmetros aqui se você quiser consultar. Vou dar um predict e eu vou tentar fazer uma previsão numa base de dados nunca vista antes. Qual base de dados não foi vista ainda? O X de teste. O Y de teste também, né? Não foi visto pelo modelo. Perceba que o modelo só viu o X de treino e o Y de treino. Por isso que a gente faz essa divisão em treino e teste. Então, o X de teste são dados que o nosso modelo nunca viu antes. Eu vou até printar o X de teste aqui. Ó, o X de teste tem 10 linhas. Então, eu tô falando assim, modelo, veja essas features, esse ano de educação superior, esse tempo de carreira, e com base no seu treinamento, me dê o salário desses funcionários. Tranquilo? Então, vamos rodar. Beleza, já fez a previsão. Agora a gente pode metrificar esse modelo para ver se ele está performando bem. Então a gente vai chamar aqui do Scikit-learn Metrics vou usar o erro médio absoluto mesmo, tanto faz. Chamei, agora eu vou copiar aqui e vou fazer a comparação. O erro médio absoluto, para quem não sabe, é essa fórmula aqui. Eu não vou me aprofundar, mas nada mais é do que o módulo do y menos o y predito
a soma disso tudo e dividido por n, tranquilo? Dá uma olhada antes, se você não souber. Recomendo bastante aqui um texto do Mário Filho. Dá uma olhada nesse texto, se você não sabe. E aqui eu vou chamar o y de teste e o y predito, para ver como que ele está performando. Tranquilo, a gente teve um erro médio de 1149. Não vou interpretar também, eu vou mostrar mais graficamente, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Mas aqui basicamente teve um erro médio absoluto de 1149 unidades no salário. A fórmula da regressão linear perdão, deixa eu mostrar graficamente, como eu falei, né? Eu vou chamar a biblioteca Seaborn. Na verdade, chamar o Matplotlib mesmo, acho que fica até mais fácil para vocês verem. Chamar o Matplotlib aqui. Deixa eu ver, eu não abri nenhuma. Aqui. Eu vou usar esse gráfico aqui, que é um gráfico de dispersão, o famoso scatterplot. Então eu vou chamar aqui plt.scatter. E como parâmetro x eu vou passar como eixo x eu vou passar o y predito. E como eixo y eu vou passar o y real, o y de teste. E também vou dar, para facilitar a visualização, eu vou colocar legenda no nosso eixo. Então o x aqui é o y predito, então é os valores preditos. E o x o eixo y é os valores reais dos nossos dados. Opa, plt.xlabel. Foi? Então, como que a gente interpreta esse gráfico? Aqui, nesse eixo x, são os valores preditos, e no eixo y são os valores reais. Então, vamos pegar um ponto aleatório aqui, pegar esse pontinho aqui. Perceba que no eixo x, que é nos valores preditos, o nosso modelo diz que esse funcionário ganha aproximadamente 5.600 e pouco, 5.700. Enquanto, na verdade, esse funcionário ganha mais ou menos uns 5.300. Então, teve um erro aí de mais ou menos 400 unidades. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode interpretar... não tem nenhum muito bom, né? Mas não tem problema. Esse aqui, mais ou menos, vou pegar esse mesmo. Não, vou pegar esse aqui, vai. Perceba que o modelo prevê um valor de mais ou menos 5.900, 5.800, quando, na verdade, esse funcionário ganha aproximadamente 6.500. Bom, como a gente viu, nosso modelo está com bastante erro, então algumas soluções que a gente poderia fazer é aumentar o número de features, aumentar o número de funcionários para ter uma amostra maior, que aí provavelmente esse modelo performaria melhor. A gente podia até deixar essa outra variável de anos de educação superior, talvez ele performasse bem, mas como eu disse, tenho medo de não ter acesso a essa feature na hora de prever um valor novo. Agora a gente pode ir na regressão linear, que a gente traçou uma regressão linear. O que a regressão linear faz? Ela traça uma reta aqui de forma que minimize ao máximo a diferença desses pontos em relação à reta. Tranquilo? Tem aqui fórmula de regressão linear, essa aqui. E eu vou até precisar aqui uma regressão linear para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aqui, tem esses pontinhos dispersos e o que a regressão linear faz é traçar essa reta para minimizar a diferença dos pontos. Bom, aqui no scikit-learn a gente tem alguns atributos da regressão linear que a gente pode chamar, como por exemplo a gente pode ver os coeficientes da regressão e também ver o intercepto delas, da regressão. Então vamos chamar aqui para a gente ver os coeficientes e também chamar o intercepto. Eu vou explicar isso aqui, o que é. Vou colocar em letra minúscula. E a gente pode chamar as colunas do x só para a gente entender melhor. x.columns. Então, o que acontece aqui? O que são esses coeficientes? Os coeficientes da regressão linear nada mais é do que isso aqui, ó. A regressão linear tem a fórmula dela
e tem o coeficiente dela aqui. Pode, nesse caso é beta 1, só tem um coeficiente, mas pode ter N coeficientes, pode ter diversos coeficientes. Então, o que que acontece? Aqui, a fórmula do salário do funcionário é dada pelo intercepto mais o coeficiente beta 1 vezes a quantidade de anos de educação superior que ele tem, mais 33 vezes o tempo de carreira. Então seria algo como o intercepto, que é 3.898, mais 471 vezes o anos de educação superior desse funcionário, vou colocar Educ Superior, mais 33 vezes o tempo de carreira desse funcionário. A nossa fórmula da regressão linear ficaria assim. Então, ao prever um novo salário de um novo funcionário, a gente poderia usar essa fórmula. O que é o intercepto? O intercepto é quando x e y é zero. Então, quando o funcionário tem 0 anos de educação superior e 0 anos de tempo de carreira, ele vai ganhar o valor do intercepto, que é 3.898. E para cada ano de educação superior que esse funcionário tiver, ele vai ganhar 3.898 mais R$ 471 para cada ano de educação superior que ele tiver. E também para cada tempo de carreira. Ele vai ganhar 33 a mais. Então a gente pode interpretar que nessa empresa mais vale, pelo menos nesse modelo aqui, mais vale você ter anos de educação superior do que tempo de carreira, se você quiser ganhar mais, pela nossa amostra, né, que é bem pequena. Então eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aí ou me chamar no LinkedIn. Agora eu vou fazer um review aqui do que a gente aprendeu. A gente chamou o nosso dataset, dropamos as colunas, porque como eu disse, o tempo de empresa de um novo funcionário sempre vai ser 0. Então acho que não faz muito sentido a gente usar ela. Teria que ver melhor. Mas a gente optou por dropar. A gente viu aqui o tamanho, o tipo das colunas. Também vimos o que é, como dividir em feature e target, em variável alvo e em feature. Também aprendemos a dividir em treino e teste. Para se aprofundar mais nisso, veja meu primeiro vídeo. A gente utilizou um algoritmo de regressão linear, treinamos o nosso modelo, fizemos uma previsão em uma base de dados nunca vista antes. E aí a gente utilizou o erro médio absoluto para medir a performance desse modelo. Também aprendemos a interpretar um gráfico de dispersão. E também vimos alguns atributos importantes da regressão linear e a fórmula dela. Tranquilo? Então eu acho que é isso, é um mini projeto, é o básico do básico. Se você é iniciante, se você já fez algum modelo e quer reforçar seus conhecimentos, tenta fazer esse modelo aqui, usa essa base de dados que está lá no meu GitHub, é da Preditiva, como eu falei. Tenta fazer por si só, coloca no seu portfólio também, documenta ele bonitinho, faz um gráfico bonitinho. E é isso, tamo junto. Obrigado para quem assistiu aí.